Você já pensou onde pode estar o sagrado hoje? Temos limites para nossa crença? Qual o Deus que surgiu no século XXI? Qual é o Deus do mundo líquido? Deus foi customizado? Fé pode combinar com razão? Existe a possibilidade de substituir a veneração ao sagrado pela veneração a personagens famosas? Isso é a fé. É a certeza que vai dar certo, mesmo quando todos dizem que não. O Deus customizado das redes sociais deixa de ser Deus. E que nós não encontramos a maneira de conviver com essas diferenças. Nós somos movidos não pela verdade, nós somos movidos pela ilusão. Seria a rede social uma nova forma de comunidade religiosa, onde você acredita estar servindo algo maior do que o seu próprio narciso? Afinal, isso é tudo? Fé, razão, fama e busca da transcendência no mundo líquido. Tema desta série no Café Filosófico. Uma fé religiosa pode estar implicada com a estabilidade global? As religiões, como fonte de motivação, parecem ter substituído antigas ideologias. Da luta divina entre o bem e o mal, às batalhas políticas, hoje fala-se muito de fundamentalismo religioso. Mas o que está na base desse conceito? É possível negar a relação da religião com os valores e a identidade de um povo? Da mesma forma, negar a influência da geografia na formação de uma nação? No mundo globalizado do século XXI, ainda há de se considerar a força influente e atuante da geopolítica. O que é a geopolítica? Essa palavra, por vezes, parece enigmática ou as pessoas usam ela para descrever uma série de coisas, mas não necessariamente. Ela é bem específica e ela trata de alguma coisa pontual e interessante para o momento atual que nós estamos vivendo. Onde a gente acha que, por exemplo, a geografia, os espaços não têm mais importância. E a geopolítica é o contrário. Ela vai voltar na raiz do nosso espaço e como nós distribuímos e criamos esses espaços e lugares e o impacto que isso vai ter na história. A gente olha para essa evolução tecnológica e acha que não tem mais papel da geografia. Mas nós ainda demoramos 12 horas para ir para a Europa, de avião, 8, 10 ou 12 horas para ir para a América do Norte, dependendo do lugar. Então, nós ainda estamos sujeitos às forças da geografia. E essas forças, elas têm um impacto muito maior do que a gente imagina. Países que não têm saída para o mar, países que são isolados e grandes montanhas, como o Afeganistão. É uma sociedade que tem uma tendência a ser uma sociedade super tradicional. Por que tradicional? Você não tem acesso a outras pessoas, é difícil você chegar lá. E essas tribos, ou esses grupos que estão vivendo no alto dessas montanhas, não vão conseguir trocar informações e ideias com outros. Todas as sociedades ou os países que não têm acesso ao mar, que não são o que a gente chama de uma civilização, um país de orientação costeira ou marítima, vão ser muito mais fechadas, muito mais tradicionais, onde os valores antigos de religiões vão se manter preservados. Se a gente comparar isso com sociedades como os ingleses, uma ilha que sempre comercializou com o mundo, nasceram outros valores dali. Houve muita troca de comércio, troca de pessoas, troca de informações. Isso não existe no Afeganistão. Os ingleses nos trouxeram tanto conhecimento democrático e tantos valores, versus o Afeganistão, uma sociedade tribal, extremamente tradicionalista e religiosa, incapaz e com uma dificuldade de se adequar ao mundo que a gente conhece de estados, nações, com as pessoas tendo essas identidades que nós aqui compartilhamos como brasileiros e que para eles é muito mais difícil. Então, esse papel da geografia e da geopolítica tem tudo a ver com as nossas identidades. E a geopolítica ela ganha uma importância muito grande no mundo quando a gente começa o século XXI. E o mundo, depois do fim da Guerra Fria, ele estava praticamente estabilizado. A grande disputa que existia entre as duas ideologias parece que tinha morrido. Uma delas se mostrou incapaz e o capitalismo, a democracia e o liberalismo eram a solução
para a gente conduzir o mundo. Era a ideologia vitoriosa. E aí nós temos um hiato ali, um período curto, do fim da Guerra Fria, da queda do muro, até 2001. E o que acontece em 2001? 2001 começa o século XXI. E nós temos um grande fenômeno, que é o ataque terrorista de 11 de setembro. Então, o século XXI ele começa com uma nova dinâmica. E essa dinâmica ela é geopolítica. E a estabilidade global, dali em diante, está totalmente atrelada com fatores geopolíticos novamente. Se a gente tem Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, depois Guerra Fria, onde a geopolítica era o centro de estabilidade ou de preocupação para onde o mundo caminhava, quando acaba tudo isso, parece que o mundo iria viver em paz. E aí a nova onda geopolítica é a onda do terrorismo, e que nada mais é que uma manifestação ou uma demonstração, de muitas maneiras, de identidades religiosas, na forma como ele veio. Isso não quer dizer que é culpa da religião, mas a religião tem um papel ali, e como ela foi usada politicamente para essa nova ideologia. E a religião, então, passa a substituir o papel que as identidades nacionais, ou que o nacionalismo teve no século XX ali, ou durante as grandes guerras, e depois foi substituído pelas grandes ideologias políticas, e aí, então, se forma meio que um vácuo. As nações já estão criadas, eu já sei quem eu sou brasileiro, o outro é americano, meio que essa discussão acabou. A discussão também capitalismo, comunismo acabou, e aí o que falta? Ou onde que está a lacuna? As pessoas começam a voltar de volta para a religião. A religião vem substituir esse espaço. E aí grupos políticos, em certos cantos do mundo, se apropriam disso numa escala muito maior. Não é que não existia fundamentalismo religioso e nem o uso daquilo politicamente em algumas partes do mundo, mas numa escala maior, numa escala global. E hoje, grande parte da preocupação da estabilidade global está ligada com isso, com esse caminho da geopolítica, da religião e qual é o papel dessa história. Do ponto de vista informal, a gente já sabe, fundamentalista é uma pessoa radical, extremista, esse é o senso comum da palavra. Mas a palavra formalmente, na nossa era moderna, ela curiosamente nasce do protestantismo. E aí nos Estados Unidos, dois irmãos, os irmãos Stewart, eles estão ali no cinturão bíblico no sul dos Estados Unidos, e eles começam a reagir à maneira como a sociedade está se tornando pouco religiosa e transformando os valores da religião, básicos e fundamentais. E eles decidem, então, que eles vão fazer o seguinte: nós precisamos resgatar os fundamentos da religião. E aí eles vão atrás de achar quais são esses fundamentos. Então, o fundamentalismo, a ideia de fundamentalismo, ela nasce nesse momento como um combate e como uma coisa positiva, não uma coisa radical, mas um resgate dos valores, da moral e da essência do que era a religião. E aí começa, então, essa história desses dois irmãos. Eles publicam uns folhetos que se chama The Fundamentals of a Testimony of Truth. Os fundamentos de um testemunho da verdade. E isso é distribuído pelos Estados Unidos inteiro para outras partes do mundo. E ali eles elencam algumas coisas que precisam ser protegidas e que a religião está perdendo esses valores. Quais são essas coisas? Primeiro, que a criação do mundo vem de Deus. E é uma criação direta. Depois, os milagres são autênticos. A ideia de que os milagres existem ou não, essa não é uma discussão para o movimento fundamentalista. Os milagres são reais. Algumas outras coisas ligadas mais com o protestantismo, como a crucificação e ressurreição de Cristo e assim por diante, e alguns outros temas que são muito importantes porque eles são replicados em todos os outros movimentos fundamentalistas que a gente conhece por aí. E aí são o seguinte: a ideia de que nós vamos chegar num momento que é o dia do julgamento, e nesse dia do julgamento vai haver uma grande guerra, uma grande transformação,
e dali em diante vamos viver numa idade de ouro, uma idade de uma vida em paz, em equilíbrio e tudo em harmonia. Antigamente, você não tinha contato, relação com Deus individualmente. O processo de conexão divina, ele era coletivo. Você só conseguia falar com Deus, interagir com Deus, se você fizesse parte de um grupo, de uma sociedade. Então a sociedade inteira girava em torno daquela relação divina. Ou seja, você não tem identidade própria como indivíduo se você não faz parte daquela religião, daquele culto, daquele ritual. Se você não segue os passos do sacerdote, se você não está inserido naquilo. Então, é uma novidade para nós a ideia de que eu posso existir como indivíduo, que eu sou livre e que não tem uma religião que está me dizendo como que eu tenho que me comportar ou não. Isso é uma quebra. No próximo bloco. Não sei se vocês já pararam para pensar, né? Mas as nossas noções de certo e errado, elas vêm da onde? A valorização da ideia de indivíduo autônomo e livre é recente na nossa história. Se por um lado isso abre um campo novo de possibilidades com grandes transformações sociais, provoca também uma série de consequências que abalam as estruturas que sempre sustentaram a ideia de um coletivo, de um grupo. Tudo isso cria um campo de forças em conflito. Quando o horizonte parece instável e inseguro, as religiões oferecem o conforto de um pertencimento, de uma condução, de um norte. Mas o que acontece quando isso vai além? Quando uma crença religiosa se pretende como uma forma de governar uma nação? É curioso nós enxergarmos esse movimento do fundamentalismo das religiões tendo um impacto tão grande na organização da sociedade, justamente porque a democracia moderna ela nasce e ela traz um conceito muito importante, que é a ideia da secularização, que é o quê? O Estado laico. A gente divide a religião e separa ela da vida pública. E de muitas maneiras é possível dizer que o movimento fundamentalista religioso, ele nada mais é do que uma resposta a um outro movimento que alguns dizem, e talvez a gente possa fazer essa crítica também, que também é um movimento fundamentalista. Qual? O movimento secular, onde diz o seguinte: religião não tem espaço na esfera pública. Não existe espaço para isso. E se pensar assim, é uma frase impactante. E ela pode ser vista como algo extremista no sentido da palavra de excluir todo o resto, porque é muito difícil da gente separar valores religiosos de quem nós somos. Não sei se vocês já pararam para pensar, né? Mas as nossas noções de certo e errado, elas vêm da onde? Vêm das nossas noções religiosas, de moral. Então, a ideia de eu construir uma sociedade onde todo mundo vive nela e a religião não tem espaço nenhum, ela é, de certa forma, utópica. E ela criou o primeiro atrito, talvez, da resposta do pêndulo do nascimento dessa ideia fundamentalista religiosa, que é o quê? Eu virar e falar assim, bom, se desse lado não pode entrar a religião, eu preciso resgatar a religião e eu preciso trazer ela com mais força e solidez. Então, o fundamentalismo talvez é uma resposta ao secularismo. É óbvio que não dá para dizer que isso não deu certo. Deu certo porque as democracias dos países desenvolvidos são todas seculares. Claro que a gente não pode julgar isso em termos absolutos. Não dá para virar e falar assim, esse Estado é laico, aquele não é laico. Como é que a gente mede isso? Uma escala que vai do mais laico para o menos laico, ou do menos religioso para o mais religioso. Discussões como essa a gente vê o tempo inteiro, né? O dólar ali, In God We Trust, e vários outros símbolos religiosos que estão inseridos dentro de uma sociedade. Então, você percebe que os elementos eles estão ali. Não dá para extirpar totalmente essa história, mesmo naqueles países que são considerados mais laicos ou mais seculares.
Obviamente que essa discussão do espaço da religião dentro da política, em diferentes lugares do mundo, vai ter impactos específicos. E a gente tem fundamentalismo religioso quase que em todas as suas vertentes religiosas e sociedades que a gente possa imaginar. Uns menos expoentes e outros mais. Por que isso? Uma razão histórica simples e que está ligado com entender um pouco do que a gente está assistindo no mundo do ponto de vista geopolítico. E aí, quando a gente olha para essas diferenças, se a gente olha para a sociedade islâmica, e a sociedade islâmica tem uma dificuldade ou passa por desafios maiores no sentido de incorporar esse espaço da separação da religião com a política. E esse é o grande, talvez, entrave aí, por isso que nós assistimos mais fundamentalismo ou numa exposição maior no mundo islâmico do que nos outros locais. No mundo todo, ou nas outras grandes religiões, como é que foi feita essa transformação? Quando a gente olha, sei lá, cristianismo, você teve a reforma, o protestantismo. Então, você teve uma ebulição interna que foi lá e contestou aquela autoridade, falou, nós precisamos nos reformar, nós precisamos nos modernizar. E isso aconteceu em grande parte das religiões. Isso não aconteceu no mundo islâmico. Essa reforma interna de autocrítica não conseguiu evoluir. Então, a política, para eles, não se separou do resto. E aí a gente tem parte da explicação por que nós vemos esse movimento fundamentalista mais enraizado, mais presente, talvez, dentro das culturas islâmicas, né? Enquanto que, dentro do cristianismo, essa crise ela foi interna, para o islamismo, essa crise ela é externa. Ela, na verdade, olha para os outros países, para as outras culturas e para as outras civilizações e vira e fala o seguinte, olha, essas pessoas, elas estão simplesmente nos impondo os valores delas e nós temos que reagir e resistir. Eles são imorais, eles trazem valores que não servem, então nós temos que combater e responder a isso. Claro que isso é uma parcela pequena do mundo islâmico que acredita nisso, mas essa é uma ideologia que ela só consegue ganhar fertilidade ou crescer porque você tem esse problema histórico, um problema de reforma interna, de autocrítica e de transformação, principalmente na ligação com a política. É curioso que quando a gente olha para essa relação de crítica, e você olha para a sociedade islâmica, as discussões religiosas, elas não podem ser feitas por quem não é um religioso. Isso já não existe no mundo ocidental e nas outras religiões, nas outras grandes religiões. Na verdade, cientistas, sociólogos, políticos, enfim, uma série de pessoas da sociedade vão lá e participam e entram nesse debate. No mundo islâmico isso não é permitido. Isso é visto como uma blasfêmia, como uma afronta. Então, se não nascer de lá de dentro a capacidade dessa reforma, a gente dificilmente vai conseguir ver essa transformação. Depois do 11 de setembro, o mundo todo saiu em busca de uma explicação. Qual era a razão pelo que estava acontecendo? E aí, um deles, o Samuel Huntington, que escreveu um artigo que depois virou um livro que se chama O Choque de Civilizações, parece que entendeu e preveu ou descreveu o que estava acontecendo. E aí o Samuel Huntington ele vira e fala assim, nós passamos por vários períodos de guerra no mundo. E o primeiro deles eram as guerras entre os monarcas e os príncipes. Depois a gente evoluiu para a criação do Estado-nação. E aí tivemos a Primeira, a Segunda Guerra Mundial. Depois nós evoluímos para a Guerra Fria, que era uma guerra ideológica, por ideias. Então a gente iria se matar por causa daquilo. E agora, qual seria a nova fase de conflitos? Ele diz que a última fase de conflitos no mundo seria uma guerra entre civilizações. E aí, o que são civilizações? Ele define a civilização como a nossa identidade básica, mais alta, antes da identidade comum que nós temos como seres humanos. Então vamos começar de baixo para cima, né? Qual que é a nossa identidade mais básica?
quem sou eu? Qual é meu nome? De qual família? Da onde eu vim? Né? A minha família, o meu sobrenome. Essa é a minha identidade mais básica. Segundo lugar, onde eu moro? Mas onde eu moro, qual bairro eu moro? Qual cidade eu sou? Eu sou de qual estado? Eu sou de qual país? E acima de país? Pertenço a um continente. E acima de continente, antes de eu ser humano, a minha civilização. E qual é o elo que conecta e cria as civilizações? Cultura e religião. Religião é a coisa que eu tenho em comum no mais alto nível, antes de me tornar ser humano, e que eu posso dividir com outras pessoas em outros lugares do mundo. E aí ele diz o seguinte: as guerras, ou a grande guerra do futuro, e será a última, ele diz que é o último ciclo de conflitos da humanidade, será um conflito entre civilizações. E ele divide o mundo em várias civilizações, e baseadas nesse fator religioso. E aí quais são a base das civilizações que ele encontra? Ele coloca a civilização ocidental, que são a América do Norte, Estados Unidos e Canadá, Europa, Austrália e Nova Zelândia. Ele diz que existe uma outra civilização que se chama civilização latino-americana, e aí, obviamente, são os latino-americanos, o México para baixo. Existe uma outra civilização que é a africana, da África subsaariana para baixo. Existe uma civilização que é a islâmica, e aí pega norte da África, Oriente Médio, a Ásia Central e um pouco do sudoeste ali da Ásia. Existe uma outra civilização que é a confucionista, que é a civilização chinesa e alguns outros países próximos. A civilização eslávico-ortodoxa, que é a Rússia e o leste europeu. Tem uma única civilização que ele diz que é um país sozinho, que é a civilização japonesa. Ele considera os japoneses um grupo isolado, separado, uma ilha que nunca se misturou com ninguém e são uma civilização por conta própria. E, por último, a civilização budista. E aí ele vira e fala uma frase assim que é muito interessante. Os conflitos do futuro serão onde as civilizações se encontram. E aí, se a gente olhar a fronteira do México com os Estados Unidos, tem conflito ali? Sim. E ali é um ponto de encontro da civilização latino-americana com a civilização ocidental. Marrocos com a Espanha, tem conflito ali? Tem. Sudão, exatamente onde corta a linha civilizatória do mundo islâmico, da civilização islâmica com a civilização africana. Também tem conflito ali. No leste europeu com a Europa. É o ponto de encontro do mundo eslávico ortodoxo com o mundo europeu. E por onde você vai no mapa do mundo, e se você olha para o ponto de encontro, todos os lugares onde essas civilizações estão se encontrando, a gente tem atrito, conflito e choque. Ou seja, realmente parece que o Huntington acertou. Qual o problema e as críticas que as pessoas fazem à teoria do Huntington? Mas a civilização latino-americana não tem nada a ver. Nós não temos nada a ver com o México. Quando a gente compara o Brasil com o México, pode ser que a gente tenha pouco em comum. Mas se você vai para a Austrália, o seu primeiro melhor amigo vai ser um mexicano e um argentino. Porque quem é mais parecido com a gente? Nós, os latinos, são parecidos. Quando a gente olha só nós dois aqui, a gente tem muita rivalidade e rixa e nem fala o mesmo idioma que eles. Mas quando você coloca isso dentro do contexto mundial, sim, os latino-americanos têm muito mais em comum e os europeus também, mesmo que sejam um espanhol e um sueco. Eles são europeus ainda. Claro que existem as diferenças entre os europeus, do Mediterrâneo e do norte da Europa, mas, no todo, existe muito mais coisa em comum. E aí ele diz que as civilizações, então, vão entrar em choque. E a grande choque de civilizações, primeiro, é entre a civilização islâmica e o Ocidente, que é exatamente o que a gente está assistindo de muitas maneiras com essa turbulência geopolítica, com o terrorismo e com o fundamentalismo. E aí é curioso que o Huntington ele vira e fala o seguinte, ele faz a pergunta, por que as civilizações vão colidir?
E o primeiro ponto que ele traz é, o que é óbvio, as civilizações, as diferenças entre as civilizações, elas são básicas, gente. Não é qualquer coisa, não é a gravata roxa, não, e você gosta de preto. Não, não é isso. É discussões fundamentais sobre o que eu acredito sobre o papel da mulher na sociedade, sobre a educação que meu filho tem que ter. Não é qualquer coisinha que eu relevo. São coisas muito básicas, então são coisas importantes. Que mais? Você pode ter dupla nacionalidade? Pode. Você pode ter duas religiões? Alguns vão dizer, aqui no Brasil pode. Você pode se não for falar para o padre, ou para o rabino, ou para o sheik que você quer casar nas duas. A coisa brasileira é uma cerimônia mista, fora da história. Se você seguir de verdade a religião, não tem essa. Então não são coisas que conseguem andar juntas. O mundo está ficando menor. E quanto mais conectado o mundo fica, agora eu tenho acesso e eu começo a ver coisas que eu nem sabia que existiam. Por exemplo, eu não sabia que uma mulher, quando era violentada no Afeganistão, ela ia para a cadeia. Ela vai, porque ela desonrou a família. Isso faz o que com os meus valores? Me choca. Realidades e diferenças que eu não fazia ideia que elas existiam. Isso exacerba o choque e a tensão. Outro fenômeno que está acontecendo. Essas civilizações estão se juntando em blocos econômicos. A União Europeia. E aí o comércio dela, a parte econômica dela, também está conectada com o seu projeto de valores, princípios e civilizatório como um grupo. E aí você vai aumentando Mercosul, União Europeia, você vai aumentando essas divisões e o choque vai crescendo. Um outro fator é que, para muitos países do mundo, essa globalização está sendo comandada e governada por uma das civilizações, que é a civilização ocidental. Então eles não enxergam isso como uma troca, mas enxergam como uma imposição de valores. Você está vindo aqui trazendo o seu valor ocidental e querendo que eu aceite ele. Eu não estou gostando disso. E eu vou reagir. E eu vou partir para o confronto. Então, nós temos uma série de situações que estão sendo colocadas que fazem a gente entrar nesse choque. Em última instância, talvez o que o Huntington está querendo dizer para a gente, não é necessariamente que as religiões se odeiam, mas que existem diferenças de valores e culturais na humanidade e que nós não encontramos a maneira de conviver com essas diferenças. E isso faz todo sentido. Aliás, isso faz sentido em todas as escalas que a gente analisar, não só na escala geopolítica, mas faz sentido no nosso contexto político atual. Nós estamos vivendo uma guerra de valores, uma guerra cultural. No próximo bloco. Claro que se as pessoas não tiverem medo, o terrorismo fracassa. Eles são feitos para produzir esse efeito. E a forma mais violenta de todos eles é o suicídio terrorista. Como reagir à ideia de uma sociedade onde são permitidos abusos contra as mulheres, o incesto, casamentos forçados, onde a tradição prega a mutilação genital feminina? A percepção de um mundo sem fronteiras, onde nos sentimos mais próximos de povos distantes, também nos fez olhar mais de perto para valores e hábitos culturais que antes não conhecíamos. Até onde podemos aceitar ou respeitar como parte de uma outra cultura o que para nós fere a dignidade humana? Eu tenho que trazer uma autora muito interessante, que é Ayaan Hirsi Ali, e ela é uma muçulmana e ela escreve, fazendo uma crítica ao mundo islâmico, e ela coloca a seguinte situação. Ela diz que o mundo islâmico não é capaz, ou não está sendo capaz de fazer a sua lição de casa, sua autocrítica, e se reformar, e ele incorporou essas visões radicais religiosas dentro da sua direção de mundo. E isso está causando esse fundamentalismo todo. Ela divide o mundo islâmico entre 3 grandes grupos. O que ela chama de Medina, e aí o Medina são
mais ou menos ela fala que são 3% do mundo islâmico, e os medinas são aqueles que querem usar da violência para impor esses seus valores religiosos. Além dos medinas, ela vira e fala assim, a grande maioria absoluta do mundo islâmico são os mecas, que ela diz que são pessoas que estão tentando se adaptar, não são fanáticas, não são radicais, ao contrário, elas só não conseguiram achar o equilíbrio ali. Como é que ela vive com a vida moderna, contemporânea, onde não tem espaço para a religião dentro da sociedade, cheio de regras laicas, e ela conduz suas vontades e rituais religiosos. E ela está no meio dessa guerra entre os radicais e os laicos, ou aqueles que querem abolir totalmente a religião da história. E por último, o terceiro grupo são os modificadores, que são aqueles que estão apontando o dedo e dizendo, olha, essa situação está muito errada e ela precisa ser modificada, precisa ser transformada. Ela se intitula uma dessas modificadoras e realmente ela é. Não é fácil a vida dela, porque ela sofre ameaças, ela teve que fugir, ela está jurada aí, de morte, então ela vive nos Estados Unidos e ela conta retratos como é que é a vida dela dando aula sobre esse assunto em Harvard, numa instituição de ensino totalmente aberta e liberal, onde o que vale são as ideias, e eu posso falar ideias sem ser atacado e sem ser ameaçado de morte, e que ali ela é atacada constantemente e ameaçada por outros alunos que são de origem islâmica e que não permitem, falam que o que ela está dizendo é uma heresia, é uma afronta, é um pecado, e ela conta ali como vários desses grupos tentam o tempo inteiro acabar com os cursos dela, enfim, com os grupos de estudo. Mas esse é um pouco dessa realidade do Islã. Eu acho que isso está ligado com o que a gente assistiu na Primavera Árabe, que é um desses outros fenômenos contemporâneos geopolíticos aí que a gente está vendo assistir, que as repercussões ainda estão presentes com guerra na Síria e outras turbulências no Oriente Médio, que não ficaram contidas só ao Oriente Médio, mas afetaram o mundo inteiro, afetaram a política europeia, a questão das imigrações afetou a política europeia e vários outros temas ali. E quando a gente olha para o que aconteceu na Primavera Árabe, nós percebemos que a força dos fundamentalistas ainda são muito grande. Você tinha ditaduras militares e elas foram derrubadas. Quando elas foram derrubadas, quais foram as forças que nasceram? Não foram democratas, não foram modernizantes, foram ao contrário. Foram forças religiosas extremistas que começaram a ocupar o poder e a escolha começou a ser entre o quê? Fundamentalismo religioso ou a ditadura militar secular. E alguns desses países recuaram e voltaram para a ditadura militar secular, como o Egito. Outros deles estão aí sofrendo a turbulência do que é lidar com esses grupos e com essa visão religiosa dentro desse caos todo. Eu queria fazer outras duas relações aqui, e uma delas é conectar a essência da religião, da maneira como isso é explorado politicamente por esses grupos fundamentalistas e radicais. E aí tem algumas coisas na religião que estão muito atreladas com a ideia do terrorismo. Uma delas é a noção de sacrifício. O que a palavra sacrifício significa? E ela é uma palavra central dentro do universo religioso, né? O sacrifício significa fazer sagrado. E curioso que para as religiões o fazer sagrado ou se sacrificar, ele é muito valioso, importante e essencial. E dentro do fundamentalismo religioso, na sua expressão mais violenta de todas, que é o terrorismo, também. Ele também é usado. Porque a forma de terrorismo mais agressiva que a gente tem, que é um ataque suicida, ele nada mais é do que você se sacrificar, né? Você se matar por aquela causa. Percebe a conexão desses dois princípios aí sendo usados. Outras coisas que a religião fala muito e que está muito dentro do discurso fundamentalista ou terrorista. A ideia de uma guerra entre bem e mal. Uma guerra cósmica. Uma guerra de extrema importância, onde tudo está em jogo. Onde todas as coisas são decisivas. É o momento decisivo do mundo.
As religiões, todas elas, falam dessa luta entre o bem e o mal, dessa luta cósmica. Todo o discurso terrorista dessas organizações fanáticas usam essa mesma narrativa da luta do bem e do mal. O Satã, os Estados Unidos, precisam ser destruídos, porque eles simbolizam o mal, a maldade máxima, e a gente só vai chegar na bondade se fizer isso, se destruí-los. Outro elemento que é muito presente dentro das religiões e que é usado pelos grupos terroristas é a ideia do ritual. Um ataque terrorista, ele é extremamente ritualístico, gente. Ele é cheio de simbolismos e ele é feito para causar impactos que transcendem ou que vão muito além daquele efeito mundano. Na verdade, ele quer criar um impacto psicológico, ele quer criar um desdobramento de sensações. E ele é simbólico. A gente assiste todos esses ataques terroristas, são todos simbólicos. Desde o grito religioso que eu falo, da forma, da maneira, é espetacular. E os rituais religiosos também trazem essa dinâmica. Ou seja, tem muita similaridade aí entre a forma como esse tipo de violência existe hoje no mundo e a essência das religiões. O terrorismo ele não busca alcançar nenhum objetivo econômico ou material de destruição de infraestrutura. Ele busca atingir um objetivo político, sempre. Aliás, todas as formas de violência, elas são políticas, a não ser que você seja um serial killer louco e você está matando por prazer ou por doença. As outras formas de violência são políticas. Eu estou brigando com alguém e estou matando alguém porque aquela pessoa discorda de mim em alguma coisa. O terrorismo, ele quer causar terror, pânico. E como que você pode fazer isso? Você vai buscar isso da forma mais teatral possível, para mais pessoas terem medo. E essa é a essência do terrorismo. Claro que se as pessoas não tiverem medo, o terrorismo fracassa. O número de mortos que normalmente esses ataques terroristas fazem são ínfimos, perto do número de mortos todos os dias que nós temos com acidente de carro, ou com vários outros fenômenos naturais, ou com bebida, cigarro, ou qualquer outra coisa. Só que eles são espetaculares, eles são chocantes, eles são feitos para produzir esse efeito. E a forma mais violenta de todos eles é o suicídio terrorista. E aí é curioso a gente entender como é que esse suicídio terrorista funciona. Nós temos 3 tipos de suicídio dentro do entendimento psicológico aí. E o primeiro deles é o que a gente chama de suicídio egoísta. E o que é um suicídio egoísta? Aquela pessoa que se sente isolada da sociedade, ela não consegue mais lidar com os traumas, com as dores, com o sofrimento dela, e ela vai lá e tira a vida. E ela se mata porque ela está distante dos outros. Ela não se sente acolhida. Esse não é o suicida terrorista. O outro tipo de suicídio é o suicídio altruísta. Eu me sacrifico, eu morro pelos outros. Como é que a sociedade enxerga esse tipo de suicida? Extremamente positivo. Ele é um herói, ele não é um suicida. O terrorista, fundamentalista, ele é isso. E por último a gente tem o suicida fatalista, que aí é um grupo inteiro que se sente isolado da sociedade, mas está entre eles juntos. E são os suicídios coletivos. A primeira organização que fez um ataque suicida terrorista foi nos anos 80, foi uma organização xiita libanesa, o Hezbollah, e ele faz o primeiro ataque suicida terrorista moderno, porque ao longo da história a gente só teve 3 instâncias do uso dessa forma de violência extrema. A primeira foram dos zelotas. Os zelotas eram judeus que estavam resistindo ali à ocupação romana, e eles decidiram que eles iriam combater com a sua vida aquela ocupação. E não é que eles foram lá e se mataram para matar outros.
mas eles foram numa missão suicida. E a missão era, vou assassinar um líder romano, mas óbvio que isso vai ser feito à luz do dia e eu vou ser pego e vou ser morto ou vou ser preso e acabou a minha vida. Então, essa foi a primeira instância aí, os primeiros anos depois de Cristo, que a gente tem de uma estratégia suicida ou usando esse tipo de violência. O segundo vem no século XI e XII, são os assassinos. E aí eles eram persas, os nizares, e é daí que vem a origem da palavra assassino. Eles eram um grupo de resistência que não queria aceitar a ocupação das outras forças árabes ali, e eles também faziam missões suicidas para conseguir os seus objetivos políticos. E aí, depois de muito tempo, a gente tem a terceiro capítulo aí da história do uso do suicida como uma forma de violência política, que são os kamikazes. E aí são mais de 3.800 pilotos japoneses que tiveram um papel muito importante na guerra e são usados como arma. E aí sim, eu me mato e eu mato outros nesse processo e uso isso como uma forma de terrorismo. Depois de 1945 até 1980, a gente não tem nenhuma incidência ou nenhuma história no mundo do uso dessa forma de violência, e ela nasce de novo, ela aparece de novo com a religião, com esses movimentos religiosos fundamentalistas que trazem toda essa ideologia que eu estou comentando aqui com vocês. No próximo bloco. Eu posso mudar para outro país, viver 30 anos nesse outro lugar, mudar de cidadania, que eu não vou apagar quem eu sou, da onde eu vim. Quando as guerras culturais são tão evidentes como hoje, não apenas entre nações, mas entre cidadãos, entre as ditas tribos de uma mesma sociedade, noções de direitos, respeito mútuo, solidariedade sofrem abalos. Diante de um mundo plural, como fica o convívio entre as diferentes religiões e as diferentes culturas? Como encontrar novos consensos? São questões que pedem o exercício do diálogo e da tolerância, na busca da compreensão dos valores que estão implicados na formação da identidade de cada um. Dá para a gente dividir o mundo entre dois blocos. Eu diria que tem uma parte do mundo que quer se tornar cosmopolita, globalizado, aberto e mais moderno, e não está preocupado, não está incomodado em ter uma identidade meio que comum, mas isso está causando um incômodo em muitas pessoas, porque eu não quero ser igual a todo mundo. Eu não sou igual a todo mundo. Eu não quero ser uniformemente, usar a mesma roupa, ouvir a mesma música, falar das mesmas coisas, ser uma cópia dos outros. Então o que eu quero ser? Onde é que eu vou achar minha identidade? Eu vou olhar nos meus antepassados, na minha raiz, na minha história, na minha essência. E onde é que está essa essência? Na minha identidade. E da onde vem uma das peças mais fundamentais da minha identidade? A minha religião. O ser humano nasce e ele precisa de cuidados para poder crescer e se desenvolver. Quem é que dá esses cuidados para o ser humano? Essa pergunta é óbvia, né? A família. Até 5 anos de idade, se você não tiver alguém ali cuidando e alimentando, não vai funcionar. Claro que existem algumas sociedades que essa relação de dependência se estende até 40, 50 e assim por diante. Mas, basicamente, você tem uma necessidade de depender daqueles ali do seu sangue que vão cuidar de você. Quando a sociedade começa a crescer, quem é que você vai se aliar, né? Vai ficando maior. Aí tudo bem, o meu núcleo pequeno é minha família. Com quem que eu vou me aliar maior? Você começa a olhar para aqueles que são do seu sangue. Não imediato, mas os seus primos, tios. E aí começam a se formar as primeiras sociedades. E essa ligação de confiança e independência, ela está conectada com um tipo de amor, que é o que a gente chama de amor herdado. Eu confio, dependo e me alio com aqueles que são do meu sangue. Só que esse amor herdado, ele não passa o tempo inteiro sustentado somente daquele lado. Porque nos últimos 500 anos, talvez, começou a surgir um outro tipo de amor,
que vem confrontar o amor herdado, que é o amor adquirido. E o que é o amor adquirido? É a ideia de que eu vou escolher o que eu quero para mim, para o meu futuro. Eu sou livre. Eu não tenho que estar preso aos meus laços de raiz, de sangue. E eu posso replicar essa luta desses dois amores com a obra mais conhecida de Shakespeare, que é o Romeu e Julieta, que nada mais é do que o quê? O choque entre dois jovens que se encontram e se amam, mas eles são de famílias rivais que se odeiam. E aí o jovem tem que fazer, os dois, né, Romeu e Julieta, tem que fazer uma escolha entre o quê? O amor adquirido de um pelo outro versus o amor herdado, que é o da família, que não quer que eles estejam juntos. E aí, qual amor é mais forte? Os últimos 500 anos de história tem sido uma luta entre esses dois amores. E essa luta continua hoje em dia. Do lado do amor herdado, nós temos uma sociedade monárquica, hierárquica, que da onde vem o poder? Do sangue. Quem que assume? Depende de quem você é. Que liberdade que você tem? Você nasceu, você sabe quem você é, e nessa sociedade de amor herdado, você sabe quem você vai ser. Uma sociedade de castas. Você sabe quem você vai ser, porque está determinado. No outro lado do amor adquirido, mérito, uma sociedade meritocrática, aonde eu sei quem eu sou, mas eu não sei quem eu vou ser. Por quê? Eu posso ser o que eu quiser. E ela é uma sociedade mais cosmopolita, ela é uma sociedade baseada em princípios mais impessoais e menos nesse laço de sangue, daqui, do herdado. Então, essas duas forças, elas coexistem e elas hoje estão mais do que nunca presentes. Eu posso mudar de país e aí eu posso me tornar, eu posso mudar a minha cidadania, né? Posso, facilmente. Mas tem uma coisa que eu não vou mudar. Eu ter nascido no Brasil não vai mudar. A minha relação com a República Federativa do Brasil, ela é racional, eletiva, problemática, irritante, né? A gente fica irritado com o Brasil, a gente fica incomodado, insatisfeito, a gente briga, a gente pensa e cogita em abandonar esta cidadania, mas a minha relação com o amor herdado que eu tenho do lugar onde eu nasci, eu não apago. Eu posso mudar para outro país, viver 30 anos nesse outro lugar, mudar de cidadania, que eu não vou apagar quem eu sou, da onde eu vim. E esse amor aqui, herdado, ele é muito mais natural, espontâneo, ele é automático. O outro é eletivo, crítico e racional. Essa discussão toda entre o fundamentalismo religioso, a globalização, a geopolítica, ela pode ser resumida ou colocada dessa outra forma. Essa disputa entre o amor herdado e o amor adquirido. Qual é mais forte? Não sei. Os dois vão estar com a gente e você não pode aboli-los. Porque a sociedade chegou num ponto que o amor adquirido é uma realidade. Claro que existem vários lugares do mundo que os casamentos, maior parte talvez ainda dos lugares do mundo, os casamentos ainda são arranjados. Ou seja, a força do amor herdado não pode ser deixada de lado e negligenciada. Mas nós estamos caminhando para uma tendência que o amor adquirido é o mais importante. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Por que uma pessoa, ou por que um grupo abraça tanto uma ideia fixa, fundamentalista? Será que aquela pessoa não foi exposta a outras ideias? Será que ela tem medo de lidar com outras ideias, do desconhecido, por exemplo? Ou será que ela simplesmente não consegue ter empatia ou respeitar o ponto de vista e a visão do outro?